Olá, meus queridos, que a paz do ressuscitado esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro do Eclesiastes. A palavra Eclesiastes pode significar também pregador, aquele que dirige a palavra à Assembleia. Nesse caso, nós vemos que ao longo do livro parece que é um velho pregador, um ancião que muitas vezes já dirigiu a palavra à Assembleia e que por isso mesmo aprendeu o que é que vale a pena nessa vida. Podemos dizer que o livro do Eclesiastes parece um ancião transmitindo aos jovens discípulos o que é que devem fazer para ser feliz. O que é que devem fazer para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, cabe a nós fazer uma investigação desse livro e aprender com ele o ABCD da vida ou o feijão com arroz da vida. Quando começamos a ler esse livro, parece que há um tom pessimista, né, do autor. E nós vamos ler alguns trechos desse livro, né, para podermos perceber isso. E vamos ver que o autor quer nos fazer sair da superficialidade das coisas para aquilo que realmente tem sentido, aquilo que realmente vale a pena. Então, vamos ler alguns trechos, né, do livro do Eclesiastes, vamos saborear a delícia desse livro que tanto tem a nos dizer a nós que vivemos nos tempos presentes, cercado por tantas coisas que podemos fazer. O que é que realmente vale a pena? O que é que deve realmente ocupar o nosso tempo? O livro do Eclesiastes começa com uma máxima que você vai encontrar ao longo de todo o livro. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o ser humano de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, e a terra continua sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa para voltar a seu lugar onde renasce. O vento gira para o sul e dobra para o norte, passando ao redor de todas as coisas. Ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Para o lugar de onde saíram voltam os rios no seu oceano. Voltam os rios no seu percurso. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, é isso mesmo que será. E o que foi feito, é isto mesmo que vai ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Ela já nos precedeu nos séculos antes de nós. Não há memória dos tempos antigos. E quanto àqueles que vierem depois, tampouco dele haverá memória junto aos que vierem por último. Veja, a primeira investigação que o autor do livro do Eclesiastes ele faz é do próprio mundo que o cerca. E ele percebe que as coisas permanecem na mesma. Essa imutabilidade das coisas, segundo a observação do autor, faz ele reconhecer que tudo é vaidade. No final mesmo, ele chega a insinuar que nós mesmos que vivemos vamos passar e que ninguém vai nem se lembrar, né, de nós. Nós nem iremos ocupar a memória, né, de muitos logo depois que morrermos.
Então, ele continua investigando as coisas ao seu redor, e como se estivesse conversando com um grupo de discípulos, querendo propor para eles, né, que muitas das coisas que parecem ser, não são. Mas vamos continuar aqui a leitura. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém, e propus no meu espírito procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. Veja, e aqui é uma coisa muito importante, né? Ele se propõe a investigar. Você pode recordar logo de Lucas capítulo 1, o evangelista Lucas, ele se propôs a fazer a mesma coisa. Lá no comecinho do evangelho de Lucas, você pode ler depois, né? Ele se propõe a investigar todas as coisas que se relacionam à vida e obra de Jesus, principalmente sua paixão, morte e ressurreição. E ele quer escrever para o caro amigo Teófilo, né, aquilo que ele cuidadosamente, diligentemente investigou. E aqui o autor, né, do Eclesiastes, ele faz a mesma coisa. Né? Ambos fazem a mesma coisa, querem investigar. E essa, sem dúvida, é uma atitude importante para todos nós. Nós precisamos investigar as coisas que acontecem ao nosso redor, investigar e tentar descobrir o sentido do que acontece. A investigação é uma coisa que se propõe, por exemplo, a todo aluno. Todo aluno que se dedica à pesquisa, que se dedica, né, aos estudos, sejam os estudos da educação básica ou acadêmicos. A investigação é um passo importante para ter novas descobertas, adquirir novas descobertas. E aqui, o que é que o autor quer descobrir? Se você se propor a ler o livro do Eclesiastes, você vai ver o que é que ele quer descobrir, né, com a sua investigação. Continuando aqui, diz assim: eu disse comigo mesmo, eu disse comigo no meu coração, vou experimentar com alegria, desfrutar da felicidade, mas também isso é vaidade. Aqui no capítulo 2, ele parece que decide usufruir de todos os prazeres que o cerca, de todos os prazeres que a vida pode oferecer. Vinhos, boas comidas, e ele chega à conclusão, né, que isso é vaidade. E aí quem lê o livro do Eclesiastes fica pensando, mas o que é que realmente faz sentido? O que é que realmente presta, né, nesta vida? E aí o próprio autor, ele nos presenteia, né, com essa certeza. Ele diz assim: nada é melhor para alguém do que comer e beber e exibir os frutos de seus trabalhos. E vejo que isso vem da mão de Deus, pois quem pode comer e gozar de delícias separado dele? A quem é bom a seus olhos, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria ao pecador. Porém, impõe a aflição de colher e ajuntar para depois entregar a quem agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Veja, o próprio autor, que de forma muito pessimista começa a falar das coisas que ele vê, que ele toca, que ele experimenta, ele vai nos dizer que o que realmente importa para nós é Deus. Se o homem quer comer e beber, ele precisa comer e beber unido a Deus. O trabalho, as ocupações, aquilo que nós fazemos, deve ser medido por essa amizade com Deus. Tudo passa a ter sentido, tudo passa a ter valor quando nós estamos unidos a Deus. O autor, ele trabalha com a precariedade das ocupações. O que nós fazemos, o que nós vivemos, o esforço que nós temos, gera tantos sofrimentos, tantas dores, tantos sacrifícios para realizá-lo. Mas o que é que vale no final de tudo isso? Todo o esforço de tantos que passam anos e anos trabalhando, às vezes sob condições penosas, do que é que vale? O que é que vale tudo isso?
O próprio autor chegou uma hora que ele estava angustiado por isso. O que é que vale? E ele chega à conclusão de que o que vale, né, é aquilo que o próprio Deus nos dá. É a alegria e o prazer que vem de comer e beber do fruto do trabalho. E olha que coisa bonita. Eu convido você a olhar para o seu redor e veja o fruto do seu trabalho. Aquilo que você já conquistou através, né, do seu trabalho, do seu esforço. Mas não só olhar para as coisas materiais, né, que você já conquistou, mas para olhar para tudo aquilo que te dá prazer, para tudo aquilo que te dá alegria, para tudo aquilo que Deus generosamente te faz saborear, porque é isso que vale a pena, né? Vivemos num mundo muito material, vivemos hoje num mundo marcado por tantas facilidades, por tantas opções de entretenimento. Nunca se repetiu tanto a palavra prazer como nos tempos que vivemos, mas nenhum prazer será bem vivido se nós estivermos distante de Deus. Nenhum prazer será vivido na medida certa se estivermos distantes de Deus. Comer, beber, se divertir só tem sentido quando estamos junto de Deus, porque Ele se torna a medida certa de tudo que nós fazemos e de tudo, né, o que com muito sacrifício, né, empreendemos ao longo da nossa vida. Por isso, caro amigo, logo no comecinho do livro do Eclesiastes nós temos uma lição valiosa que nos faz refletir sobre todo o esforço e dedicação que nós temos tido ao longo desta vida. Sem dúvida não será em vão, sem dúvida não será em vão, desde que você esteja unido a Deus. Procure a Deus, porque como diz o autor do Eclesiastes, é preciso comer, beber e gozar dos prazeres desta vida, estando junto dele. Que Deus abençoe você.